Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alan Lima. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os princípios fundamentais de contabilidade. Vamos lá? Para que a gente dê início, vou começar aí pela nossa agenda. Então nós falaremos sobre os princípios da entidade, da continuidade e da prudência. Depois nós falaremos sobre o custo como base de valor, a oportunidade e, por fim, o princípio da competência. Começando então pelo princípio da entidade. Para que a gente consiga entender o princípio da entidade, a gente vai voltar lá na nossa primeira aula, nos nossos primeiros encontros, onde nós falávamos que o sócio ou uma ou mais pessoas, quando se interessam em abrir uma empresa, a fazem e fazem uma aplicação de recursos nessa empresa, seja em dinheiro, seja em um maquinário, um veículo, um material que vai ser utilizado nas atividades da empresa ou até mesmo em estoques. Tudo bem? O que a gente precisa entender aí é que o patrimônio da empresa não se confundirá com o patrimônio dos sócios. Ah, professor, mas o dinheiro que o sócio aplicou na empresa, ele não pertence aos sócios? Sim, por isso que tanto é que ele pertence aos sócios, que ele fica registrado lá do lado do passivo na classificação de patrimônio líquido, porque ele é uma obrigação dessa empresa para com os seus sócios e não uma obrigação para com terceiros, como nós já vimos. Entretanto, essa obrigação só será quitada quando do fim da empresa ou quando ela faz uma distribuição de lucros, enfim, eu tenho momentos específicos para realizar essa distribuição. Na via de regra, esse valor vai ficar lá. Ah, professor, mas aquele valor ainda assim não é dos sócios? Sim, mas ele está registrado na empresa, que é uma pessoa jurídica, o que vai diferir da nossa pessoa física, ou no caso dos sócios. Um exemplo muito simples para a gente gravar bem como funciona o princípio da entidade. Esses sócios fazem a abertura da empresa, cada um deles coloca um valor X dentro dessa empresa para que ela possa realizar suas atividades, comprar mercadoria, pagar suas despesas. Pois bem, chega 1 ou 2 meses depois, um desses sócios precisa pagar uma conta. Olha, chegou a minha conta de aluguel da casa onde eu moro e eu estou sem dinheiro para pagar. Preciso utilizar a conta jurídica da empresa para fazer esse pagamento ou até mesmo tirar esse dinheiro lá do caixa para fazer esse pagamento. O sócio pode fazer isso? Não, de maneira nenhuma. Por quê? O valor que ele está pagando ou a dívida que ele está pagando pertence ao sócio, pessoa física. E a conta ou o caixa de onde ele tiraria esse dinheiro, a partir de então, a partir da abertura dessa empresa, pertence à pessoa jurídica. Dessa forma, ele não poderia de forma alguma pagar uma conta da pessoa física com o dinheiro que agora é da pessoa jurídica. Tudo bem? Então, o princípio da entidade ele vai falar exatamente sobre isso. O patrimônio da empresa não se confundirá com o patrimônio dos seus sócios. Cada um tem a sua classificação específica, cada um precisa ser registrado como tal. Tudo bem? E aí nós seguimos para o... Dando sequência então no próximo princípio, agora o princípio da continuidade. Peço licença para ler com vocês aí, esse tópico ficou bem resumido. A empresa é aberta sem previsibilidade de fechamento e isso deverá refletir nas suas atividades. Professor, ainda não ficou muito claro para mim. Vamos lá então. Toda empresa, quando ela é aberta, ela é feita dessa forma, mas sem a ideia de data de fechamento. Toda empresa ela abre, mas com a ideia de existir, não necessariamente para sempre, mas para existir por tempo indeterminado, tudo bem? Salvo em casos específicos, e aí a legislação vai observar com relação a isso, vai tratar desses assuntos, dessas exceções, mas via de regra toda empresa ela será aberta sem data para o seu fechamento, tudo bem? Maravilha, falando agora sobre o princípio da oportunidade. Esse princípio, a gente precisa ter um pouco mais de atenção nele, em outro princípio que a gente vai ver um pouco mais à frente também, que é o princípio da competência. Ambos esses princípios, eles vão falar sobre o momento do registro, o momento em que os registros contábeis precisam ser feitos. No princípio da oportunidade, ele é muito mais específico e essa é a atenção que a gente precisa dar. Vou fazer também a leitura aqui com vocês. Tempestividade e a integridade do registro do patrimônio e das suas mutações, determinando que este seja feito de imediato e com a extensão correta, independentemente das causas que as originam.
Uma palavra que a gente precisa observar e que a gente precisa lembrar quando eu falo do princípio da oportunidade é a tempestividade. Mas o que é a tempestividade? No princípio da oportunidade, ele determina que os registros contábeis deverão ser feitos o quanto antes ou na data mais próxima possível do seu acontecimento. Isso deverá ser feito para que não se perca informações. Um exemplo muito simples. Chega o diretor ou o gerente de um departamento, entrega uma nota fiscal para a pessoa responsável dos registros e fala, olha, registra esse imobilizado aqui que a gente comprou, esse veículo. E aí a pessoa está cheia de tarefas lá, geralmente o departamento contábil acaba sendo sufocado com uma série de atividades, né? A gente que trabalha na área contábil sabe bem disso. Então ele acaba pegando essa nota fiscal, deixa ali na gaveta, fecha essa gaveta e aí fica lá, não, na hora que eu tiver um momento mais oportuno eu faço o registro. Entretanto, pode passar um dia, pode passar uma semana, pode passar meses e esse registro não é feito. Muitas vezes esse documento pode até se perder. Isso, pessoal, estou dando um exemplo bem grosseiro, mas é por isso que o princípio da oportunidade existe, para falar que todo registro contábil deverá ser feito em momento ou em data mais próxima de quando o seu fato gerador ocorrer, tudo bem? Para que a gente não perca aí, principalmente, a qualidade da informação que será registrada para que esse registro contábil seja feito de forma mais adequada, tá ok? Então esse aí é o princípio da oportunidade. Próximo princípio que nós temos é o do registro pelo valor original, ou o custo como base de valor. Na contabilidade a gente costuma tratá-lo assim também. Vou fazer a leitura também para vocês. Determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações impressas em moeda nacional. É até bonito da gente ler, né? Mas vamos lá, vamos fazer a interpretação disso. Registro pelo valor original, ou o princípio do custo como base de valor. O que quer dizer esse princípio? O princípio do registro pelo valor original, ele vai determinar que todo registro contábil que deverá ser feito deverá levar em consideração o documento suporte para aquele registro, para o seu respectivo registro. No exemplo que a gente acabou de dar anteriormente aí sobre a compra de um veículo, qual será o valor utilizado como base para registro dessa compra? Eu vou ir lá na tabela FIP, perdi a nota fiscal, vou ir lá na tabela FIP para fazer o registro dessa informação? Não, eu preciso do valor que foi utilizado, o que foi realizado naquela transação em específico. Tudo bem? Se esse item custou R$1.000 a mais ou custou R$500 a menos do que está registrado na tabela FIP, a princípio, para fins de registro contábil, não importa. Eu preciso fazer o registro dessa movimentação de acordo com a documentação suporte. E aí é um ponto que a gente frisa nas nossas aulas de aplicação da contabilidade ou da teoria contábil, quando a gente vai falar principalmente aí sobre os princípios da contabilidade, tudo que é registrado dentro da contabilidade, eu vou precisar obrigatoriamente de um documento suporte, tudo bem? Para que eu tenha uma evidência de que aquele registro contábil que está sendo realizado naquele momento, ele realmente deve ser feito daquela forma, por aquele valor, e se o registro que está sendo aplicado, ele realmente está sendo aplicado de uma forma correta, tudo bem? Então, o registro pelo valor original, ou o custo como base de valor, nada mais vai ser do que os registros contábeis que serão feitos, sempre considerando os valores que estão sendo expressos dentro da documentação suporte, tudo bem? Vamos lá, falando desse próximo item, que não está lá na nossa agenda inicial, na nossa aula, o princípio da atualização monetária. Esse princípio eu fiz questão de colocar aqui apenas um slide para a gente falar um pouco sobre ele. É um princípio que ele foi eliminado, né? Então ele já não existe mais para a gente, aí desde do registro da Lei 1282 de 2010, já era um princípio que não era utilizado há um bom tempo, não só em 2010, quando ele foi efetivamente revogado, quando ele foi eliminado, né, da lista de princípios contábeis, mas foi um princípio muito utilizado em uma época que o Brasil passou por um período onde nós tínhamos uma grande instabilidade nos valores. Muitas vezes a gente ia, isso entre as décadas de 80 e 90,
Se você ia ao mercado na parte da manhã para fazer a compra de um produto, se você retornasse para comprar esse mesmo produto na parte da tarde, ele já não estaria mais com o mesmo valor. Então, por isso, por conta dessa grande instabilidade, esse princípio foi ou era aplicado, né? E agora com uma instabilidade que nós ainda temos, mas muito menor, esse princípio não é mais aplicado. Tudo bem? Então, aí só para nível de conhecimento, nós tínhamos também o princípio da atualização monetária. Vamos lá então, agora a gente vai falar sobre o princípio da prudência. Para falar sobre o princípio da prudência, é interessante que a gente tenha entendido lá o princípio do custo como valor original que a gente falou há pouco tempo atrás, ou o princípio do registro pelo valor original, ou custo como base de valor que a gente falou. Nesse caso, a gente vai falar aí sobre, como o próprio texto diz, um certo grau de precaução nos julgamentos necessários às estimativas em certas condições de incerteza. Quando eu falo de estimativa, na grande parte das situações, eu estou falando de uma situação onde eu tenho a incerteza, onde eu não sei de fato qual é o valor que eu preciso registrar exatamente, ou não sei a data na qual ele precisa ser registrado. Tendo isso em mente, vamos falar aí sobre dois exemplos que podem elucidar para a gente. A gente vai falar sobre um exemplo de um registro que deve ser levado em consideração a prudência no ativo e no passivo. O princípio da prudência ele fala: os valores do ativo deverão ser registrados quando forem estimativas sempre pelo menor valor, e os valores do passivo deverão ser registrados sempre pelo maior valor. Mas como assim, professor? Eu não preciso registrar exatamente qual o valor dessa ocorrência? Exatamente. Entretanto, quando nós estamos falando de estimativas, na maioria das vezes eu não sei exatamente qual é o valor que eu preciso registrar. E aí, dando o exemplo do passivo. O passivo, a gente acabou de falar, precisa ser registrado pelo menor valor. Vamos supor que eu tenha aí uma ação trabalhista onde eu sei que eu vou perder, o meu advogado já me deu um parecer que muito provavelmente essa ação onde eu estou sendo o reclamado, onde eu sou o réu, eu vou perder essa ação. Entretanto, a parte reclamante que impetrou a ação, ela está requerendo um valor aí de R$1 milhão. Entretanto, eu posso ser obrigado a pagar ou ser condenado a pagar entre 700 mil e R$1 milhão. O princípio da prudência determina que todos os valores do passivo, quando nós falamos de estimativas, deverão ser registrados pelo maior valor, tendo em vista a sua incerteza. Então, dessa forma, eu registrarei ou pelo 700 ou pelo 1 milhão. Como eu estou falando de valores no passivo, eu registrarei pelo maior valor, que no caso é R$1 milhão. Por que nós deveremos pensar assim? Ora, caso eu não pague esse 1 milhão, caso eu seja condenado a pagar 900, 800 ou 700, que é o que o advogado está me falando que é o mínimo que eu vou pagar, se eu registrei 1 milhão, eu saio no lucro. Eu estou prevendo, eu estou me cautelando, sabendo que eu posso pagar até 1 milhão, então já estou fazendo esse registro, para que se eu pague um pouco a menos, eu não tenha uma surpresa desagradável. E para o ativo a mesma coisa, eu tenho a previsão, vamos usar também uma ação judicial, onde eu sou a causa ativa, onde eu sou o reclamante, e aí a outra parte tem a me reembolsar entre 300 e 500 mil. Neste caso, como eu estou falando de um ativo, ou seja, um valor que eu tenho a receber, eu vou registrar pelo menor valor, pelos 300 mil. Caso ele seja condenado a pagar um valor um pouco maior, ou desses 300 ele pague 350, 400 ou até os 500 mil, eu vou sair no lucro. Então não vou ter uma surpresa desagradável. Por isso que nós chamamos, ou nós temos aí dentro dos princípios fundamentais da contabilidade, o princípio da prudência. E perfeito, agora a gente falando sobre o último princípio, o princípio da competência. A gente já falou um pouco sobre um princípio semelhante, que foi lá o princípio da oportunidade, mas o princípio da competência, ele vai falar que todas as transações deverão ser registradas ou reconhecidas dentro do período ao qual ele se refere. Um exemplo muito simples aí para a gente assimilar são os exemplos das contas de água e luz. Por exemplo, eu recebo no mês de janeiro uma conta de consumo de energia elétrica e aí para o pagamento no próximo mês.
eu vou deixar para fazer o registro dessa conta na contabilidade só no mês de fevereiro? De forma alguma. Eu vou fazer o registro dessa conta no mês de janeiro. Por quê? Essa conta de consumo, ela se refere à medição do consumo desse mês de janeiro, que eu estou recebendo a conta. Recebi a conta e essa despesa a qual será paga em um período futuro, ela se refere ao mês de janeiro. Portanto, preciso registrá-la dentro deste período, dentro desse mês, que é o mês de janeiro. Ah, professor, mas eu só vou fazer o pagamento dessa conta no mês seguinte. Tudo bem, eu vou fazer um registro, um débito de despesa com conta de energia contra um crédito de uma conta de energia a pagar, que ficará registrada lá no meu passivo. Tudo bem? Ficando ela registrada no meu passivo, mas a despesa já foi registrada no período ao qual ela compete, no período adequado, na competência adequada, no próximo mês, ou se eu não conseguir pagar essa conta no mês seguinte, eu posso pagar em outro, mas aí o registro da despesa já foi feito no período correto. A data em que eu a pagarei, aí é uma outra coisa. Aí sim, vai mexer no meu patrimônio, porque eu vou desembolsar dinheiro e vou reduzir obrigatoriamente consequentemente, essa obrigação que eu tenho lá no meu passivo. Tudo bem? Então esse aí é o resumo do princípio da competência. Todas as transações devem ser registradas dentro da contabilidade, dentro do período ao qual ela compete. Por isso se chama o princípio da competência. Tudo bem? Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui na nossa aula sobre os princípios fundamentais de contabilidade. Espero que vocês tenham conseguido assimilar o máximo possível deste conteúdo e caso tenham surgido dúvidas, e eu espero que tenham ficado com muitas dúvidas, podem me procurar como professor de vocês. Também fiquem à vontade para fazer pesquisas tanto nas bibliotecas quanto aí na rede mundial de computadores. Vocês têm uma série de itens, uma série de conteúdos aí que vocês podem procurar. Peçam também para mim indicações, teria o prazer de passar para vocês. E caso tiverem alguma dúvida, façam as anotações e entrem em contato comigo, tá ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima.